Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ler um livro polêmico com vocês. Então, o que acontece? A gente gosta de uma polêmica e eu, como sempre me identifiquei como feminista, eu vim ler aqui com vocês um ensaio, né? É o ensaio da Chimamanda Ngozi Adichie. Gente, é muito difícil de pronunciar, né? Esse ensaio, ele já caiu em domínio público, então eu creio que não tenha problema trazer aqui na íntegra pra vocês. E eu acho muito importante a gente se informar do que a gente tá falando, o que a gente tá defendendo. Como sempre me identifiquei como feminista, eu acho muito bacana a gente trazer aqui uma reflexão. Ele é pequeno, ele é curto, ele é de grande valia. Eu li ele em 2015, eu comprei ele em 2014, essa aqui é a edição de 2014, já tava na 21ª edição. E eu lembro que eu li em 2015 e pensei assim, eu vou guardar isso aqui, porque quando ou se um dia eu vier a ter uma filha, eu vou querer ler isso pra ela. A voz falhando, o cachorro latindo, o carro passando. Mas se eu esperar o momento certo pra gravar o momento perfeito, né? Ele não vai existir. Então vamos do jeito que dá. Uma coisa, um adendo que eu quero fazer antes de começar a leitura aqui com vocês é o seguinte. A gente tá vivendo num mundo muito complicado. Tudo vira polêmica, tudo é agressivo. Todos os posicionamentos políticos, filosóficos ou qualquer outra coisa tá sendo alvo de polêmica. Desde que a extrema-direita começou a explodir no mundo, o que acontece? As feministas ou qualquer coisa que não seja lá dentro do padrão super tradicional, ele é criticado ao extremo. Esses dias eu me posicionei como feminista em um post no X, né? Antes dele sair do ar. E falei que eu era feminista e tudo. E logo já veio uma enxurrada de críticas, uma enxurrada de ofensas pessoais à minha pessoa, dizendo então que eu tinha um sovaco cabeludo desse jeito, e que eu era fedida. A coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nunca tive sovaco cabeludo, posso provar. Odeio pelo, inclusive em homens. Sempre foi uma coisa na minha cabeça de higiene. Mas é uma questão pessoal. Pra mim, me incomoda. Então assim, se pra ti incomoda, tire. Se não incomoda, fique. O problema é seu, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Então, tipo, é uma deturpação de valores, é uma cobrança extrema que não faz nenhum sentido. Então aqui vamos ver o que diz na cartilha feminista mais polêmica do mundo. O que diz aqui? O que tá falando aqui? Bora lá. Arrumei aqui meu cabelo. Aqui primeiro ela tem uma breve explicação de que essa é uma versão modificada de uma palestra que ela deu em 2012. Então, tipo, só uma contextualização. Okoloma era um dos meus melhores amigos de infância. Morávamos na mesma rua e ele cuidava de mim como um irmão mais velho. Quando eu gostava de um garoto, pedi a opinião dele. Engraçado e inteligente, usava uma bota de cowboy de bico pontudo. Em dezembro de 2005, ele morreu num acidente de avião no sudoeste da Nigéria. Até hoje não sei expressar o que senti. Era uma pessoa com quem eu podia discutir, rir e ter conversas sinceras. E também foi o primeiro a me chamar de feminista. Pesado. Começou pesado. Eu tinha 14 anos. Um dia na casa dele discutíamos. Metralhávamos opiniões imaturas sobre livros que havíamos lido. Não lembro exatamente o teor da conversa, mas eu estava no meio de uma argumentação quando o Okoloma olhou para mim e disse: "Sabe de uma coisa? Você é feminista." Não era um elogio. Percebi pelo tom da voz dele. Era como se dissesse: "Você apoia o terrorismo." Eu me lembro também da primeira vez que eu fui acusada de ser feminista. E, tipo assim, foi uma coisa: "Você é contra os católicos." E é uma coisa que vem de muito tempo, né? Tipo assim, você apoia o feminismo, você é comunista. É uma associação também. Eu já fiz vídeos aqui no canal, no Enfrentando o Ódio, de como enfrentar o ódio do Felipe Neto. E também de esquerda e direita, e falando sobre um pouco do meu posicionamento. E é isso, é tipo, é 880. Se você não é de extrema direita, se você não é totalmente apoiadora dos valores conservadores, do patriarcado e tudo isso, você automaticamente é comunista. Uma coisa não tem nada a ver com outra, até porque existem teorias de esquerda, o anarquismo, né, que é de esquerda e não tem nada a ver com comunismo, mas ninguém quer estudar, só quer acusar, o problema é esse. Não sabia o que a palavra feminista significava e não queria que o Okoloma soubesse que eu não sabia. Então disfarcei e continuei argumentando. A primeira coisa que faria ao chegar em casa seria procurar a palavra no dicionário. Em 2003, escrevi um romance chamado Hibisco Roxo, sobre um homem que, entre outras coisas, batia na mulher. E sua história não acaba lá muito bem. Como assim que acaba? Enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem intencionado, veio me dar um conselho. Talvez vocês saibam que nigerianos estão sempre prontos a dar conselhos que ninguém pediu.
Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que meu livro era feminista. Seu conselho, disse, balançando a cabeça com um ar consternado, era que eu nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. Então decidi me definir como feminista feliz. Eu amei isso. Mais tarde, uma professora universitária nigeriana veio me dizer que o feminismo não fazia parte da nossa cultura, que era anti-africano e que se eu me considerava feminista era porque eu havia sido corrompida pelos livros ocidentais, o que eu achei engraçado porque passei boa parte da juventude devorando romances que não eram nada feministas. Devo ter lido toda a coleção Água com Açúcar publicada pela Mills and Boon antes dos 16 anos. É Mills and Boon, tá? Errei. Toda vez que tentava ler os tais livros clássicos sobre feminismo, ficava entediada e mal conseguia terminar. De qualquer forma, já que o feminismo era anti-africano, resolvi me considerar feminista, feliz e africana. Vai só aumentando essa lista daqui a pouco. A determinação dela vai durar uma página, né? Depois, uma grande amiga me disse que se eu era feminista, então devia odiar os homens. Decidi me tornar uma feminista feliz e africana que não odeia homens, que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. Olha aí, não é de hoje que o mundo é difícil, gente, não é de hoje. É claro que eu não estou falando sério, só queria ilustrar como a palavra feminista tem um peso negativo. A feminista odeia os homens, odeia sutiã, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens, ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada e não tem senso de humor, não usa desodorante. Exatamente o que eu falei sobre o meu comentário lá no X. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter uma ideologia e passar desodorante. Uma coisa é higiene, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu estava no primário, em Nusuka, eu vou colocar aqui escrito, porque eu não sei pronunciar. Uma cidade universitária no sudoeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros, o que por si só já era um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão. Meu Deus, imagina isso no Brasil. É claro que o monitor não podia usar a vara, mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe e tirei a nota mais alta. Ah, lá vem. Mas para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela havia se esquecido de esclarecer esse ponto e achou que fosse óbvio. Eu não vou tecer comentário sobre isso, vou deixar a critério de vocês. Um garoto tirou a segunda nota mais alta. Ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe com uma vara, que era exatamente o que eu almejava. Mas eu era menina e ele menino, e ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só os meninos são escolhidos como monitores de classe, então em algum momento nós vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Eu tendo a cometer o erro de achar que uma coisa óbvia para mim também é óbvia para todo mundo. Isso é um erro mesmo, eu também tenho esse erro. Um dia estava conversando com meu querido amigo Luiz, que é um homem brilhante e progressista, e ele me disse: não entendo quando você diz que as coisas são diferentes e mais difíceis para as mulheres. Talvez fosse verdade no passado, mas não é mais. Hoje as mulheres têm tudo o que querem. Oi? Como o Luiz não enxergava o que pra mim era tão óbvio? É aquele choque. Choque de realidade, choque de criações, choque de tipo assim, vivências. O que eu acho óbvio, porque na minha vivência é óbvio, na minha criação foi óbvio, nas minhas experiências de vida foi óbvio, nem sempre é óbvio para todos, porque a criação de vida e experiência de vida, a criação e a experiência de vida das outras pessoas necessariamente vão ser diferentes das minhas próprias. Adoro voltar para minha casa na Nigéria e passo a maior parte do tempo em Lagos, uma das maiores cidades e o grande centro comercial do país.
Às vezes, à noite, quando não está tão quente e o ritmo da cidade desacelera, saio com amigos ou a família e vamos a restaurantes e cafés. Numa dessas ocasiões, Luiz e eu saímos com os amigos. Em Lagos, há um ritual maravilhoso. Alguns jovens costumam ficar na porta dos estabelecimentos e ajudar as pessoas a estacionar os carros, tipo um flanelinha. Aqui no Brasil é flanelinha. Lagos é uma metrópole com quase 20 milhões de habitantes, com mais energia do que Londres, com um espírito mais empreendedor do que Nova York e, portanto, as pessoas estão sempre inventando maneiras de ganhar a vida. Como na maioria das grandes cidades, é difícil encontrar uma vaga para estacionar à noite, então esses caras se viram como podem. Mesmo quando não há nenhuma vaga disponível, eles manobram o carro e, com gestos largos e teatrais, prometem tomar conta do veículo até você voltar. Flanelinha, de novo. Impressionada com o empenho do sujeito que descolou uma vaga para nós naquela noite, decidi lhe dar uma gorjeta. Abri a bolsa, peguei o dinheiro e lhe dei. E ele, feliz e grato, pegou o meu dinheiro, olhou para o meu amigo e disse: "Muito obrigado, senhor." Surpreso, Luiz me perguntou: "Por que ele está me agradecendo? Não fui eu quem deu o dinheiro." Percebi então pela expressão de meu amigo que a ficha tinha caído. Para o Flanelinha, qualquer dinheiro que eu pudesse ter certamente provinha de Luiz, porque Luiz é homem. É um choque de realidade, tipo assim, quando a gente vai em restaurantes, eu e meu namorado, eu percebo o seguinte: quando a conta chega, eles entregam pra ele, mesmo quando eu pago. Às vezes eu pago, entrego, passo o cartão e eles mesmo assim entregam a nota fiscal pra ele. Oi? Tipo assim, não faz sentido. Homens e mulheres são diferentes. Temos hormônios em quantidades diferentes, órgãos sexuais diferentes e atributos biológicos diferentes. As mulheres podem ter filhos, os homens não. Os homens têm mais testosterona e, em geral, são fisicamente mais fortes do que as mulheres. Existem mais mulheres do que homens no mundo. 52% da população mundial é feminina, mas os cargos de poder e prestígio estão ocupados pelos homens. A já falecida queniana Wangari Maathai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, se expressou muito bem em poucas palavras quando disse que quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos. É pesado, mas é real. Em termos históricos, você já parou para pensar quantos presidentes de qualquer país mulheres existiram e quantos presidentes homens existiram? Ok, hoje a gente está começando a ver mais mulheres no poder. Hoje a gente está começando a ver mais mulheres ocupando, por exemplo, o cargo da presidência de países. Mas o Brasil, por exemplo, só teve uma presidenta, que foi a Dilma. Nessa última eleição, né, tinham 2 mulheres concorrendo, mas que não tinham a menor chance de ganhar. A gente consegue ver em prefeituras. Agora teve eleição municipal e eu vi algumas mulheres ser eleitas, mas em comparação com o número de homens que foram eleitos, é, tipo, devastador. Então isso aqui é verdade, não tem como contestar. E eu tô dando um exemplo político, né, de eleições, mas em qualquer lugar, qualquer área, tipo assim, você vai numa empresa também, os gerentes normalmente são homens. E se não for homem, eu não tô dizendo que não existe exceção à regra, eu tô dizendo que a grande maioria é. Então a chance de você encontrar um homem na gerência é muito maior. Na última eleição dos Estados Unidos, aí ela vai falar também, ouvimos com frequência falar da Lei Lilly Ledbetter, que visa a equiparação salarial das mulheres. Se formos além do nome bonito e aliterativo, o significado é o seguinte: nos Estados Unidos, quando um homem e uma mulher têm o mesmo emprego, com as mesmas qualificações, se o homem ganha mais é porque ele é homem. Então, de uma forma literal, os homens governam o mundo. Isso fazia sentido há 1000 anos. Os seres humanos viviam num mundo onde a força física era o atributo mais importante para a sobrevivência. Quanto mais forte a pessoa, mais chances ela tinha de liderar. E os homens, de maneira geral, são fisicamente mais fortes. Hoje, vivemos num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais inovadora. E não existem hormônios para esses atributos. Tanto um homem quanto uma mulher podem ser inteligentes, inovadores, criativos. Nós evoluímos, mas nossas ideias de gênero ainda deixam a desejar. Não faz muito tempo, ao entrar em um dos melhores hotéis da Nigéria, um segurança na porta me parou e fez umas perguntas irritantes. Nome, número do quarto da pessoa que eu visitava, eu conhecia essa pessoa, poderia provar que era hóspede do hotel e me mostrar a minha chave. Ele automaticamente supôs que uma mulher nigeriana e desacompanhada só podia ser prostituta. Misericórdia. Uma nigeriana desacompanhada não pode ser hóspede e pagar por seu quarto.
Um homem pode entrar no mesmo hotel sem ser perturbado. Parte-se da premissa de que ele está lá por uma razão legítima. Aliás, por que esses hotéis não se preocupam mais com a procura por prostitutas do que com a oferta aparente? Em Lagos, não posso ir sozinha a muitos bares e casas respeitáveis. Mulher desacompanhada não entra. É preciso estar com um homem. Amigos meus, homens, costumam ir a baladas e acabam entrando de braço dado com mulheres desconhecidas. A uma mulher desacompanhada só resta pedir ajuda para entrar no recinto. Eu vou acender a luz. Ficou escuro do nada. É o tempo, vai chover? Sempre que vou acompanhada a um restaurante nigeriano, o garçom cumprimenta o homem e me ignora. Os garçons são um produto de uma sociedade onde se aprende que os homens são mais importantes do que as mulheres. E sei que eles não fazem por mal, mas há um abismo entre entender uma coisa racionalmente e entender a mesma coisa emocionalmente. Toda vez que eles me ignoram, eu me sinto invisível e fico chateada. Quero dizer a eles que sou tão humana quanto um homem e digna de ser cumprimentada. Sei que são detalhes, mas às vezes são os detalhes que mais incomodam. Não faz muito tempo, escrevi um artigo sobre o que significa ser uma jovem mulher em Lagos. Um conhecido disse que havia muita raiva no texto, que eu não devia ter me expressado com tanta raiva. Mas eu não via razão para me desculpar. É claro que eu estava com raiva. A questão de gênero, como está estabelecida hoje em dia, é uma grande injustiça. Estou com raiva. Devemos ter raiva. Ao longo da história, muitas mudanças positivas só aconteceram por causa da raiva. Além da raiva, também tenho esperança, pois acredito profundamente na capacidade dos seres humanos evoluírem. Aqui eu queria fazer um adendo, porque, a feminista, normalmente, ela é caracterizada como essa mulher cheia de raiva. Essa mulher descontrolada, descompensada, que queima sutiã, que faz o escarcéu. E, sim, algumas situações envolvendo o extremo machismo dão raiva. Experimenta sofrer na pele, experimenta ser mulher e alguém falar pra você assim, não, você não pode sair desacompanhado 10 horas da noite pra ir pegar um sanduíche, mas o seu amigo da mesma idade que você pode, porque ele é homem. Dói porque você se sente incapaz, você se sente poxa, eu não posso fazer por uma coisa que eu nunca vou poder deixar de ser. Por exemplo, eu não posso dirigir porque eu não tenho ainda 18 anos. Um dia eu vou ter 18 anos e um dia eu vou poder dirigir. Você não pode sair desacompanhada às 10 horas da noite porque você é mulher. Eu nunca vou deixar de ser mulher. Então eu nunca vou poder sair à noite, sair essa hora. Entendeu a diferença? Então não é porque você não pode, mas é porque pelo motivo pelo qual você não pode. Isso dói. Percebi cautela no tom do sujeito e sabia que seu comentário sobre minha raiva tinha a ver não só com o artigo, mas também com minha personalidade. A raiva, o tom dele dizia, não cai bem em mulheres. Uma mulher não deve expressar raiva porque raiva ameaça. Tenho uma amiga americana que substituiu um homem num cargo de gerência. Seu predecessor era considerado um cara durão, que conseguia tudo. Era grosseiro, agressivo e rigoroso quanto a folha de ponto. Ela assumiu o cargo e se imaginava tão dura quanto o chefe anterior, mas talvez um pouco mais generosa. Ao contrário dela, ele nem sempre se lembrava de que as pessoas tinham família. Em poucas semanas no emprego, ela puniu o empregado por ter falsificado a folha de ponto. Exatamente como seu predecessor teria feito. O empregado reclamou com o gerente sênior, dizendo que ela era agressiva e difícil. Os outros funcionários concordaram. Um deles, inclusive, tinha achado que ela traria um toque feminino ao ambiente de trabalho, mas que isso não acontecera. Não ocorreu a ninguém que ela estava fazendo a mesma coisa pela qual um homem teria recebido elogios. Isso é muito inaceitável, eu fico puta da vida. Outra amiga, também americana, trabalha com publicidade e tem um belo salário. Só há 2 mulheres em sua equipe, ela e uma outra. E certa vez, numa reunião, ela disse que se sentira menosprezada por sua chefe, que havia ignorado seus comentários e elogiara um dos homens que havia emitido uma opinião parecida com a dela. Ela queria se posicionar e enfrentar a chefe, mas ficou quieta.
Depois da reunião, foi chorar no banheiro e me ligou para desabafar. Ela não disse o que pensava para não parecer agressiva. Deixou o ressentimento ferver em banho-maria. O que me impressiona em relação a ela e várias outras amigas americanas é o quanto essas mulheres investem em ser queridas, como foram criadas para acreditar que ser benquista é muito importante. E isso não inclui demonstrar raiva ou ser agressiva, tampouco discordar. Perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o que os meninos pensam dela. Mas o oposto não acontece, não mesmo. Nunca vi uma mãe de um menino falar assim, ai, não faz isso, as meninas não gostam disso. Não ensinamos os meninos a se preocuparem em ser benquistos. Se por um lado perdemos muito tempo dizendo às meninas que elas não podem sentir raiva ou ser agressivas ou duras, por outro elogiamos ou perdoamos os meninos pelas mesmas razões. Tratamentos desiguais entre crianças, baseado no sexo, apenas, no gênero. Sexo, tanto faz. Em todos os lugares do mundo existem milhares de artigos e livros ensinando o que as mulheres devem fazer, como devem ou não devem ser para atrair e agradar os homens. Livros sobre como os homens devem agradar as mulheres são poucos. Tem até canal no YouTube ensinando mulher a atrair macho. Isso me deixa puta da vida. Dou uma oficina de escrita em Lagos e uma das jovens que participam do grupo me disse que um amigo lhe havia prevenido para não prestar atenção no meu discurso feminista, sob pena de absorver ideias que destruiriam seu casamento. Adoro! Essa é uma ameaça. A destruição de um casamento, a possibilidade de acabar não se casando, levantada contra as mulheres na nossa sociedade com frequência muito maior do que contra os homens. Claro, tipo assim, a mulher que não casou, o problema tá com ela, mas aí um homem que não casou, ele não achou a mulher perfeita. Ai, gente, preguiça. A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. E é importante que comecemos a planejar e sonhar com um mundo diferente. Um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmo. E é assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. Perfeito! O modo como criamos nossos filhos homens é nocivo. Nossa definição de masculinidade é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos, enclausurando-os numa jaula pequena e resistente. Ensinamos que eles não podem ter medo, não podem ser fracos ou se mostrar vulneráveis. Precisam esconder quem realmente são. Porque eles têm que ser, como diz na Nigéria, homens duros. Aqui também tem isso, né, gente? Homem não pode chorar. Há pouco tempo atrás, homem não podia chorar, porque aí era menininha. Como se ser menininha fosse ruim. Aí você já tá ensinando pra uma criança, pra um menino, que mulheres são inferiores. Porque, qual que é o problema em ser menininha? E se ele fosse uma menininha? E se ele tem uma irmã menininha? Ela é inferior a ele, que ele não pode chorar porque ele é menininha. No ensino médio, quando um garoto e uma garota saem juntos, o único dinheiro de que dispõe é uma pequena mesada. Mesmo assim, espera-se que ele pague a conta sempre, para provar sua masculinidade. E depois nos perguntamos por que alguns roubam dinheiro dos pais. A própria criação tá levando a isso, né? E se tanto os meninos quanto as meninas fossem criados de modo a não mais vincular a masculinidade ao dinheiro, e se em vez de o menino que tem que pagar, a postura fosse quem tem mais paga? É claro que, por uma questão histórica, em geral é o homem que tem mais dinheiro. No entanto, se começarmos a criar nossos filhos de outra maneira, daqui a 50, 100 anos, eles não serão pressionados a provar sua masculinidade por meio de bens materiais. Aplausos. Aplausos porque, meu Deus. Mas o pior é que, quando os pressionamos a agir como durões, nós os deixamos com o ego muito frágil. Quanto mais duro um homem acha que deve ser, mais fraco será seu ego. E criamos as meninas de uma maneira bastante perniciosa, porque as ensinamos a cuidar do ego frágil do sexo masculino. Ensinamos as meninas a se encolher, a se diminuir, dizendo-lhes: você pode ter ambição, mas não muita. Deve almejar o sucesso, mas não muito. Senão você ameaça o homem. Se você é a provedora da família, finge que não é, sobretudo em público, senão você estará emasculando o homem. Por que, então, não questionar essa premissa? Por que o sucesso da mulher ameaça o homem? Bastaria descartar a palavra
E não sei se existe outra palavra em inglês de que eu desgoste tanto, emasculação. Uma vez um nigeriano conhecido meu me perguntou se não me incomodava o fato de os homens se sentirem intimidados comigo. Eu não me preocupo nem um pouco, nunca havia me passado pela cabeça que isso fosse um problema, porque o homem que se sente intimidado por mim é exatamente o tipo de homem por quem eu não me interesso. Mesmo assim, fiquei surpresa. Já que pertenço ao sexo feminino, espera-se que eu almeje me casar. Espera-se que eu faça minhas escolhas, levando em conta que o casamento é a coisa mais importante do mundo. O casamento pode ser bom, uma forma de felicidade, amor e apoio mútuo. Mas por que ensinamos as meninas a aspirar o casamento, mas não fazemos o mesmo com os meninos? Gente, se a mulher tem que casar e o homem só se quiser, a mulher vai casar com quem? Assim, numa relação heteronormativa. Impossível, né? Impossível. Se os valores são tão diferentes, fica impossível. Uma nigeriana conhecida minha decidiu vender sua casa para não intimidar o homem. Não, peraí. Uma nigeriana conhecida minha decidiu vender sua casa para não intimidar o homem que eventualmente quisesse se casar com ela. Mentira! Conheço uma outra também, solteira, que em congressos usa uma aliança de casamento porque quer ser respeitada pelos colegas, segundo ela, a ausência do anel a torna desprezível. Puta que... Isso no ambiente moderno de trabalho. Há moças que, de tão pressionadas pela família, pelos amigos e até pelo trabalho, acabam fazendo péssimas escolhas. Em nossa sociedade, a mulher de certa idade que ainda não se casou se enxerga como uma fracassada. Já o homem que permanece solteiro é porque não teve tempo de fazer sua escolha. Foi o que eu acabei de falar. Só precipitei aqui. Falar é fácil, eu sei, mas as mulheres só precisam aprender a dizer não a tudo isso. A realidade, porém, é mais difícil, mais complexa. Somos seres sociais, afinal das contas, e internalizamos as ideias através da socialização. Até mesmo a linguagem que empregamos dentro do casamento é reveladora. Frequentemente é uma linguagem de posse, não de parceria. Pensamos na palavra respeito como um sentimento que a mulher deve ao homem, mas raramente o inverso. Tanto o homem quanto a mulher dizem, eu fiz isso porque eu queria paz no meu casamento. Mas quando os homens dizem isso, em geral se referem a algo que eles não deveriam mesmo fazer. É como se eles se justificassem para os amigos e no fim das contas isso serve para comprovar sua masculinidade. Minha mulher disse que não posso sair todas as noites, então daqui pra frente, para ter paz no meu casamento, vou só sair nos fins de semana. Ai, ai, ai. Quando as mulheres dizem que tomaram determinada atitude para ter paz no casamento, é porque em geral desistiram de um emprego, de um passo na carreira ou de um sonho. Ensinamos que nos relacionamentos é a mulher que deve abrir mão das coisas. Criamos nossas filhas para enxergar as outras mulheres como rivais, não em questão de emprego ou realizações, o que na minha opinião poderia até ser bom, mas como rivais da tensão masculina. Ensinamos as meninas que elas não podem agir como seres sexuais, do modo como agem os meninos. Se temos filhos homens, não nos importamos em saber sobre suas namoradas. Mas e os namorados de nossas filhas? Deus me livre. Mas obviamente esperamos que elas tragam para casa um homem perfeito para casar na hora certa. É paciência, gente. Eu não tenho essa paciência. Nós policiamos nossas meninas, elogiamos a virgindade delas, mas não a dos meninos. E me pergunto como isso pode funcionar, já que a perda da virgindade é um processo que normalmente envolve duas pessoas. Como? Recentemente, uma moça foi estuprada por um grupo de homens na Nigéria e a reação de vários jovens de ambos os sexos foi algo do gênero: sim, estuprar é errado, mas o que ela estava fazendo no quarto com 4 homens? A culpa nunca é da vítima. Ah, um homem foi assaltado. Nossa, mas pediu, né? Tava pedindo. Andando na rua essa hora, sozinho, ninguém fala isso. Bem, se possível, tentemos esquecer a crueldade desse raciocínio. Por favor. Os nigerianos foram criados para achar que as mulheres são inerentemente culpadas, e elas cresceram esperando tão pouco dos homens que a ideia de vê-los como criaturas selvagens sem autocontrole é de certa forma aceitável. Ensinamos as meninas a sentir vergonha. Feche as pernas, olha o decote. Nós as fazemos sentir vergonha da condição feminina. Elas já nascem culpadas. Elas crescem e se transformam em mulheres que não podem externar seus desejos. Elas se calam, não podem dizer o que realmente pensam, fazem do fingimento uma arte. Conheço uma mulher que odiava tarefas domésticas, mas fingia que não. Já que for ensinada a ser caseira, como uma boa esposa tem que ser.
Finalmente ela se casou e a família do marido começou a reclamar quando seu comportamento mudou. Ora, na verdade ela não mudou, ela apenas se cansou de fingir ser o que não era. O problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser, em vez de reconhecer como somos. Seríamos bem mais felizes, mais livres para sermos quem realmente somos, se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero. Meninos e meninas são inegavelmente diferentes em termos biológicos, mas a socialização exagera essas diferenças, e isso implica a autorrealização de cada um. O ato de cozinhar, por exemplo. Ainda hoje, as mulheres tendem a fazer mais tarefas de casa do que os homens. Elas cozinham e limpam a casa. Mas por que é assim? Será que elas nascem com um gene a mais para cozinhar ou será que ao longo do tempo elas foram condicionadas a entender que seu papel é cozinhar? Cheguei a pensar que talvez as mulheres de fato houvessem nascido com tal gene, mas aí lembrei que os cozinheiros mais famosos do mundo, que receberam o título pomposo de chefe, são em sua maioria homens. Ah, que novidade! Que novidade, né? Costumava observar minha avó, uma mulher brilhante, e ficava imaginando o que ela poderia ter sido se durante a juventude tivesse tido as mesmas oportunidades que os homens. Hoje, diferente do que acontecia na sua época, há mais oportunidades para as mulheres. Houve mudanças nas políticas e na lei que foram muito importantes. Mas o que realmente conta é a nossa postura, a nossa mentalidade. E se criássemos nossas crianças ressaltando seus talentos e não seu gênero? E se focássemos em seus interesses sem considerar o gênero? Conheço uma família que tem um filho e uma filha, com 1 ano de diferença, ambos alunos brilhantes. Quando o menino está com fome, os pais mandam a garota preparar um macarrão instantâneo para o irmão. Ela não gosta de cozinhar macarrão instantâneo, mas como é uma menina, tem que obedecer. E se os pais desde o início tivessem ensinado ambos os filhos a cozinhar macarrão instantâneo? Aliás, aprender a cozinhar é bom para a vida política e útil para o menino. Nunca vi sentido em deixar nas mãos de terceiros uma coisa tão crucial como a capacidade de se nutrir. Pesado, mas real. Você vai ficar dependendo do outro para fazer uma comida para você? Conheço uma mulher que tem o mesmo diploma e o mesmo emprego que o marido. Quando eles chegam em casa do trabalho, a ela cabe a maior parte das tarefas domésticas, né? Como ocorre em muitos casamentos. Mas o que me surpreende é que sempre que ele troca a fralda do bebê, ela fica agradecida. Porque ela não se dá conta de que é normal e natural que ele ajude a cuidar do filho. Estou tentando desaprender várias lições que internalizei durante a minha formação, mas às vezes ainda me sinto vulnerável quando deparo com expectativas de gênero. Na primeira aula de escrita para a turma de pós-graduação fiquei apreensiva, não com o conteúdo do curso, já que estava bem preparada e gosto da matéria. Estava preocupada com o que vestir. Eu queria ser levada a sério. Sabia que por ser mulher, eu automaticamente teria que demonstrar minha capacidade. E estava com medo de parecer feminina demais e não ser levada a sério. Queria passar batom e usar uma saia bem feminina, mas desisti da ideia. Escolhi um terninho careta bem masculino e feio. A verdade é que quando se trata de aparência, nosso paradigma é masculino. Muitos acreditam que quanto menos feminina for a aparência de uma mulher, mais chances ela terá de ser ouvida. Quando o homem vai a uma reunião de negócios, não lhe passa pela cabeça se será levado a sério ou não, dependendo da roupa que vai vestir. Mas a mulher pondera. Eu não queria ter usado aquele conjunto feioso. Se eu tivesse a autoconfiança que tenho hoje, meus alunos teriam aproveitado ainda mais minhas aulas, porque eu estaria mais confortável na minha própria pele e seria mais verdadeira comigo mesma. Decidi parar de me desculpar por ser feminina. Eu quero ser respeitada por minha feminilidade, porque eu mereço. Gosto de política e história e adoro uma conversa boa, produtiva. Sou feminina, sou feliz por ser feminina. Gosto de salto alto e de variar os batons. É bom receber elogios, seja de homens, seja de mulheres. Cá entre nós, prefiro ser elogiada por mulheres elegantes. Mas com frequência, uso roupas que os homens não gostam ou não entendem. Uso essas roupas porque me sinto bem nelas. O olhar masculino como determinante das escolhas da minha vida não me interessa. Não é fácil conversar sobre a questão de gênero. As pessoas se sentem desconfortáveis, às vezes até irritadas.
Nem homens nem mulheres gostam de falar sobre o assunto, contornam rapidamente o problema, porque a ideia de mudar o status quo é sempre penosa. Algumas pessoas me perguntam, por que usar a palavra feminista? Por que não dizer que você acredita nos direitos humanos ou algo parecido? Porque seria desonesto. O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral, mas escolher uma expressão vaga como direitos humanos é negar a especificidade e particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos, seria negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres, que o problema não é ser humano, mas especificamente em ser humano do sexo feminino. Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e oprimia o outro. É no mínimo justo que a solução para esse problema esteja no reconhecimento desse fato. Alguns homens se sentem ameaçados pela ideia do feminismo. Acredito que essa ameaça tem origem na insegurança que eles sentem. Como foram criados de um determinado modo, quando não estiverem naturalmente dominando como homens a situação, sentirão a autoestima diminuída. Outros talvez enfrentem a palavra feminismo da seguinte maneira: tudo bem, isso é interessante, mas não é meu modo de pensar. Aliás, eu nem sequer penso na questão de gênero. Talvez não pensem mesmo, e isso é parte do problema. Os homens não pensam na questão do gênero, nem notam que ela existe. Muitos homens, como meu amigo Luiz, dizem que as coisas eram ruins do passado, mas que agora está tudo bem. Muitos não fazem nada para mudar a situação das coisas. Quando um sujeito entra num restaurante e o garçom o cumprimenta, será que não passa pela cabeça dele perguntar por que o garçom não cumprimentou seu acompanhante? Os homens precisam se manifestar em todas essas pequenas situações. Como a questão de gênero incomoda, as pessoas recorrem a vários argumentos para cortar a conversa. Algumas lançam mão da biologia evolutiva dos macacos, lembrando como as fêmeas, por exemplo, se curvam perante os machos. Mas a questão é a seguinte: nós não somos macacos. Macacos vivem em árvores e comem minhocas, nós não. Algumas pessoas dirão, bem, os homens, coitados, também sofreram e sofrem até hoje. Mas não é isso que estamos falando. Gênero e classe são coisas distintas. Um homem pobre ainda tem os privilégios de ser homem, mesmo que não tenha o privilégio da riqueza. Conversando com homens negros, aprendi muito sobre os vários sistemas de opressão e sobre como eles podem não reconhecer uns aos outros. Uma vez eu estava falando sobre a questão de gênero e um homem me perguntou por que eu me via como uma mulher e não como um ser humano. É o tipo de pergunta que funciona para silenciar a experiência específica de uma pessoa. Lógico que eu sou um ser humano, mas há questões particulares que acontecem comigo no mundo porque sou mulher. Esse mesmo homem, a propósito, com frequência falava da sua experiência como um homem negro. E eu deveria ter respondido: por que você não fala das suas experiências como um homem ou um ser humano? Por que tem que ser como um homem negro? Então sinto muito, essa conversa é sobre gênero. Alguns dirão: ora, as mulheres é que têm o verdadeiro poder, o poder da cintura para baixo. Na Nigéria é assim que nós nos expressamos para dizer que a mulher usa a sexualidade para conseguir o que quer do homem. Mas o poder da cintura para baixo não é poder nenhum, porque a mulher que tem tal poder, na verdade, não é poderosa. Ela só tem uma boa ferramenta para explorar o poder de outra pessoa. Mas o que acontece se um homem está mal-humorado ou doente ou temporariamente impotente? Tem gente que diz que a mulher é subordinada ao homem porque isso faz parte da nossa cultura. Mas a cultura está sempre em transformação. Tenho 2 sobrinhas gêmeas e lindas de 15 anos. Se tivessem nascido há 100 anos, teriam sido assassinadas. Há 100 anos, a cultura Igbo considerava o nascimento de gêmeos como um mau presságio. Hoje essa prática é impensável para nós. Para que serve a cultura? A cultura funciona, afinal de contas, para preservar e dar continuidade a um povo. Na minha família, eu sou a filha que mais se interessa pela história de quem somos, nossas terras ancestrais e nossas tradições. Meus irmãos não têm tanto interesse nisso, mas não posso ter voz ativa porque a cultura Igbo favorece os homens, e só eles podem participar das reuniões em que as decisões familiares mais importantes são tomadas. Então, apesar de ser a pessoa mais ligada a esses assuntos, não posso frequentar essas reuniões. Não tenho direito à voz, porque sou mulher. A cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar nossa cultura. Penso com frequência no meu amigo Okoloma. Espero que ele e outros que morreram na queda do avião descansem em paz.
Ele sempre será lembrado por aqueles que o amavam. E ele tinha razão anos atrás ao me chamar de feminista. Eu sou feminista. Naquele dia, quando cheguei em casa e procurei a palavra no dicionário, foi este o significado que encontrei. Feminista, uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Minha bisavó, pelas histórias que ouvi, era feminista. Ela fugiu da casa do sujeito com quem não queria se casar e se casou com o homem que escolheu. Ela resistiu, protestou, falou alto quando se viu privada de espaço e acesso por ser do sexo feminino. Ela não conhecia a palavra feminista, mas nem por isso ela não era uma. Mais mulheres deveriam reivindicar essa palavra. O melhor exemplo de feminista que conheço é o meu irmão Kenny, que também é um jovem legal, bonito e muito másculo. Ao meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz: sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar. Fim. E aí vocês vão me dizer que o feminismo é problemático. Acreditar na igualdade entre homens e mulheres não está certo. Eu, sinceramente, não entendo como que alguém pense assim. Um beijo.